O capítulo 37 de Isaías é um poderoso testemunho da soberania e fidelidade de Deus. A profecia detalha a reação de Ezequias à ameaça à Síria, que se humilha e busca a Deus em oração. O Senhor responde através de Isaías, expondo a arrogância de Senaqueribe e prometendo que por sua própria glória ele defenderá Jerusalém. O capítulo culmina com a intervenção divina. O anjo do Senhor mata o exército assírio durante a noite e Senaqueribe retorna humilhado para Nínive, onde é assassinado cumprindo a promessa de Deus de forma milagrosa e completa. Vamos à leitura. Isaías capítulo 37. A este relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes e, envolvendo-se num saco, dirigiu-se ao templo do Senhor. Depois enviou Eliacim, prefeito do palácio, o escriba Sobna e os decanos dos sacerdotes, cobertos de sacos, ao profeta Isaías, filho de Amós, para dizer-lhe: Eis o que diz Ezequias: este dia é um dia de tribulação, de castigo e de opróbrio. Os filhos estão prestes a nascer, mas falta força para pô-los no mundo. O Senhor teu Deus talvez tenha ouvido as palavras do general enviado pelo rei da Síria, seu soberano, para insultar o Deus vivo, e irá castigá-los pelas palavras que ouviu. Intercede, pois, em favor do resto que subsiste ainda. E os servos do rei Ezequias foram ter com Isaías, o qual lhes deu esta resposta: Eis o que diz o Senhor: não te espantes com as palavras que ouviste e com os ultrajes que proferiram contra mim os servos do rei da Síria. Vou insuflar-lhe um espírito que, ao receber uma certa notícia, o fará retornar à sua terra, onde eu o farei morrer pela espada. O general que soubera que o rei da Síria tinha deixado Laques voltou para junto do seu soberano, que encontrou ocupado com o cerco de Libna. O rei recebeu a seguinte informação a respeito de Taraca, rei da Etiópia: ele acaba de pôr-se em marcha para fazer-te guerra. Senaqueribe enviou então mensageiros a Ezequias, dizendo-lhes: Eis o que direis a Ezequias, rei de Judá: não te deixes enganar pelo Deus em que tu confias, pensando que Jerusalém não será entregue às mãos do rei da Síria. Tu ouvistes contar como os reis da Síria trataram todas as terras que devastaram, e tu escaparias? As nações que meus ancestrais aniquilaram, Goza, Ara, Recefe e os filhos de Éden, que estavam em teu baçá, porventura foram salvos pelos seus deuses? Onde está o rei de Emate, o de Arfade, e o de Lais, e o de Serfavaim, de Ana e de Ava? Ezequias, tomando a carta das mãos dos mensageiros, leu-a depois, subiu ao templo e a desdobrou diante do Senhor, dirigindo-lhe esta súplica: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, vós que estáis sentado sobre os querubins, não há outro Deus senão vós, por todos os reinos da terra. Vós que fizestes os céus e a terra, inclinai o ouvido, Senhor, e escutai. Abri os olhos, Senhor, e vede. Ouvi a mensagem que Senaqueribe fez trazer para ultrajar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria despovoaram as nações, devastaram seus territórios e entregaram os seus deuses às chamas. É porque não eram deuses, eram objetos feitos pelas mãos do homem, de pau e de pedra, e eles os aniquilaram. Mas vós, Senhor nosso Deus, livrai-nos da mão de Senaqueribe, a fim de que todos os povos da terra saibam que vós, Senhor, sois o único Deus. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Eis o que diz o Senhor, Deus de Israel: eu ouvi a súplica que tu me dirigiste, por causa de Senaqueribe, rei da Síria. Eis o oráculo que o Senhor pronuncia contra ele: a virgem, filha de Sião, despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por atrás de ti. A quem insultastes e ultrajaste? Contra quem elevastes a voz e olhastes por cima dos ombros? Ao Santo de Israel. Por meio de teus servos, insultastes o Senhor e disseste: com a multidão dos meus carros, galgarei ao cimo dos montes, aos confins do Líbano, abaterei os seus cedros mais altos, seus ciprestes mais belos, penetrarei até os últimos limites do meu bosque mais espesso, cavarei e beberei água estrangeira, com a planta de meus pés ressecarei todos os canais do Egito. Ignoras que desde o princípio preparei o que acontecerá, desde remotos tempos decidi o que agora realizarei. Reduzirei a ruínas e escombros cidades fortificadas. Seus habitantes ficarão sem forças, serão tomados de pavor e confusão.
semelhantes à erva das pastagens, ao capim dos telhados, aos frutos atingidos pela longa estiagem. Eu sei quando se levantas e te sentas, quando sais e quando entras, e conheço teus furores contra mim, porque ficastes furioso contra mim e subiram os meus ouvidos as tuas insolências. Porei argola em teu nariz e freio em tua boca, e te forçarei a voltar pelo caminho por onde vieste. E eis o que te servirá de sinal. Este ano se come restolhos, o ano que vem aquilo que nascer sozinho. No terceiro ano, porém, semeareis e colhereis, plantareis vinhas e comereis os seus frutos. O resto que subsistir da casa de Judá lançará novas raízes no solo e produzirá frutos no alto. Pois de Jerusalém surgirá um resto, e do monte Sião sobrevivente. Eis o que fará o zelo do Senhor dos exércitos. Por isso, eis o oráculo do Senhor ao rei da Síria. Não entrará nesta cidade, nem atirará flechas contra ela. Não lhe oporá escudo, nem a cercará de trincheiras, mas voltará pelo caminho por onde veio, sem entrar na cidade, oráculo do Senhor. Protegerei esta cidade para salvá-la, por minha causa e de Davi meu servo. O anjo do Senhor apareceu no campo dos assírios e feriu 185.000 homens. No dia seguinte de manhã, ao despertar, só havia lá cadáveres. Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento, retomou o caminho de sua terra e ficou em Nínive. Certo dia, em que ele estava prostrado no templo de Nesroque, seu deus, seus filhos Adrameleque e Saraçá o assassinaram a golpes de espada e fugiram para a terra de Ararat. Seu filho Assaradom o sucedeu no trono. O capítulo 38 de Isaías é um relato profundamente pessoal sobre a doença e a cura de Ezequias. A passagem demonstra o poder da oração humilde e a misericórdia imediata de Deus. A oração de ação de graças do rei é um testemunho comovente de sua fé e da sua compreensão de que a vida e o louvor são dons divinos. O capítulo enfatiza que a cura física é um sinal da graça de Deus e da sua fidelidade em responder aos que clamam por ele. Isaías capítulo 38. Naquele tempo Ezequias esteve doente, quase à morte. O profeta Isaías, filho de Amós, veio ter com ele e lhe disse: Eis o que diz o Senhor: Põe em ordem a tua casa, porque vais morrer, não te restabelecerás. Então Ezequias voltou-se para a parede e pôs-se a chorar ao Senhor. Senhor, disse ele, lembrai-vos de que tenho andado diante de vós com lealdade, de todo o coração, segundo a vossa vontade, e chorava abundantemente. Depois a palavra do Senhor foi dirigida a Isaías nesses termos: Vai dizer a Ezequias: Eis o que diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi tua oração e vi tuas lágrimas. Prolongarei tua vida por 15 anos. Eu te livrarei, a ti e a esta cidade, das mãos do rei da Síria. Protegerei esta cidade. E eis o sinal da parte do Senhor, para convencer-te de que cumprirá a promessa. Farei a sombra recuar os 10 graus que o sol já lhe fez descer no relógio solar de Acais. E o sol voltou 10 graus para trás. Poema composto por Ezequias, rei de Judá, quando esteve doente e se restabeleceu. Eu dizia: é necessário, pois, que eu me vá no apogeu de minha vida. Serei encerrado por detrás das portas da habitação dos mortos, durante os anos que me restariam a viver. Eu dizia: não verei mais o Senhor na terra dos viventes, não verei mais a luz entre os habitantes do mundo. Arrancaram as estacas de meu abrigo, arrebataram-me como uma tenda de pastores, como tecelão, enrolam a tela de minha vida, depois corta-lhe o laço. Dia e noite estou desamparado, e o grito até o amanhecer. Como leão, quebro-me todos os ossos. Como andorinha, dou gritos agudos e gemo como a pomba. Meus olhos se cansam de olhar para o alto. Senhor, estou em agonia, socorrei-me. Para que falar assim? Que dizer-lhe, uma vez que é ele mesmo que assim o faz? O tempo que me resta eu arrasto, vivendo em amargura. Restituí-me a saúde, fazei-me reviver. Eis que meu sofrimento se mudou em conforto. Vós preservastes minha vida do túmulo, onde se apodrece, e lançastes para trás de vós todos os meus pecados. Com efeito, não é a morada dos mortos que vos louvará, nem a morte que vos celebrará. O que desce à sepultura não espera mais em vossa bondade. Quem está vivo, somente quem está vivo pode louvar-vos, como eu faço hoje.
O Pai dá a conhecer a seus filhos vossa fidelidade diante da casa do Senhor. Senhor, dignai-vos a nos salvar, e nós faremos soar a corda de nossos instrumentos todos os dias de nossa vida. Isaías disse então que tragam um cataplasma de figos para aplicar sobre a úlcera, e Ezequias sarará. Ezequias disse: que sinal me garantirá que eu tornarei ao templo do Senhor? Hoje iniciamos o livro de Gálatas. O capítulo 1 é a resposta forte e direta de Paulo a uma crise na igreja. Ele expressa sua incredulidade diante da velocidade com que os Gálatas se desviaram do verdadeiro evangelho para seguir um outro evangelho. Para combater os falsos mestres, Paulo estabelece imediatamente sua autoridade, declarando que seu evangelho não é o de origem humana, mas veio diretamente de uma revelação de Jesus Cristo. Ele apoia essa afirmação com seu próprio testemunho pessoal, mostrando que não consultou os outros apóstolos, mas foi chamado por Deus. O capítulo serve como um alicerce sólido para o argumento de Paulo de que a salvação é pela graça de Deus e não por obras da lei. Gálatas capítulo 1. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por meio de algum homem, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo, que se entregou por nossos pecados, para nos libertar da perversidade do mundo presente, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, a quem seja dada a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Estou admirado de que tão depressa passei daquele que vos chamou à graça de Cristo para um evangelho diferente. De fato, não há dois evangelhos. Há apenas pessoas que semeiam a confusão entre vós e querem perturbar o evangelho de Cristo. Mas ainda que alguém, nós ou um anjo baixado do céu, vos anunciasse um evangelho diferente do que vos temos anunciado, que ele seja anátema. Repito aqui o que acabamos de dizer. Se alguém pregar doutrina diferente da que recebeste, seja ele excomungado. É porventura o favor dos homens que eu procuro ou de Deus? Por acaso tenho interesse em agradar aos homens? Se quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Asseguro-vos, irmãos, que o evangelho pregado por mim não tem nada de humano. Não o recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante uma revelação de Jesus Cristo. Certamente ouvistes falar de como outrora eu vivia no judaísmo, com que excesso perseguia a igreja de Deus e a assolava. Avantajava-me no judaísmo a muitos dos meus companheiros de idade e nação, extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas quando aprove aquele que me reservou desde o seio de minha mãe e me chamou pela sua graça, para revelar seu Filho em minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim, parti para a Arábia, de lá regressei a Damasco. 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Isso que vos escrevo, Deus me é testemunha. Não estou inventando. Em seguida, fui para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu era ainda pessoalmente desconhecido das comunidades cristãs da Judéia. Tinham elas apenas ouvido dizer: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora combatia e glorificava a Deus por minha causa. O resumo do Salmo 100 é um solene voto de Davi para viver e governar com integridade. O salmo começa com a promessa de cantar sobre a bondade e a justiça de Deus, estabelecendo esse caráter divino como um modelo para a sua própria vida. Davi se compromete a rejeitar completamente a maldade, a não se associar com pessoas perversas e a buscar a companhia dos justos. O salmo conclui com a promessa de que ele usará sua autoridade como rei para purgar a iniquidade e garantir que a cidade do Senhor seja um lugar de justiça e retidão. Salmo 100. Cantarei a bondade e a justiça. A vós, Senhor, salmodiarei. Pelo caminho reto quero seguir. Ó, quando vireis a mim, caminharei na inocência de coração, no seio de minha família. Não proporei ante meus olhos nenhum pensamento culpável. Terei horror àquele que pratica o mal. Não será ele meu amigo.
Estará sempre longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Exterminarei o que em segredo caluniar seu próximo. Não suportarei homem arrogante de coração vaidoso. Meus olhos se voltarão para os fiéis da terra, para fazê-los habitar comigo. Será meu servo o homem que segue o caminho reto. O fraudulento não há de morar jamais em minha casa. Não subsistirá o mentiroso ante meus olhos. Todos os dias extirparei da terra os ímpios, banindo da cidade do Senhor os que praticam o mal. Nesse trecho do capítulo 16 de Eclesiástico, reforça a certeza do juízo divino sobre os ímpios. O autor utiliza exemplos históricos como a destruição dos gigantes e de Sodoma para ilustrar a totalidade da cólera de Deus. A passagem afirma que, embora Deus seja misericordioso, sua ira é reservada para os perversos e ninguém pode escapar de seu castigo, que será aplicado com exatidão. O texto conclui que a justiça de Deus é um princípio universal e que sua vigilância garante que o castigo pelos pecados é inevitável. Eclesiástico capítulo 16, dos versículos 6 ao 15. Vi com meus olhos inúmeros exemplos, e meus ouvidos ouviram alguns ainda mais graves. O fogo se acenderá na assembleia dos maus, e a cólera se inflamará sobre um povo incrédulo. Os gigantes não implorarão perdão de seus pecados, e foram destruídos, apesar de terem confiado na própria força. Deus não poupou a terra onde residia Ló, mas abominou os seus habitantes por causa de sua insolência. Não teve pena deles, exterminou a nação inteira, que se engrandecia com orgulho, apesar de seus pecados. Assim aconteceu com os 600.000 homens vivos que se haviam reunido na dureza de coração. Ainda que um único se tivesse mostrado obstinado, seria para admirar que não tivesse sido castigado, pois misericórdia e ira estão sempre em Deus, grandemente misericordioso, porém capaz de cólera. Os seus castigos igualam sua misericórdia. Ele julga o homem conforme as suas obras. O pecador não escapará em suas rapinas, e não será postergada a espera daquele que exerce a misericórdia. Toda misericórdia colocará cada um em seu lugar, conforme o mérito de suas obras e a sabedoria de seu comportamento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Divino Espírito Santo, iluminai-nos, guiai-nos, dai-nos sabedoria e discernimento. Amém.